E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que continuem se cuidando. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. E é sempre muito bom poder estar aqui com vocês transmitindo informação. Agora, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho uma pele clara, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans, uma blusa preta e gravando aqui do estúdio da Multirio mais uma vez. E também, para trazer o nosso tema da aula de hoje, sabe quem é que está aqui com a gente? Adivinhem! Isso mesmo, a Lorena e o Cauã, que são os nossos companheiros aqui do quinto ano. Então, podem trazer para a gente o tema da nossa aula de hoje, por favor? Isso aí! Hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Eu já falei aqui mesmo, nesse estúdio da Multirio, sobre a importância de escrevermos e também de contarmos uma história que tenha um significado, que transmita uma mensagem. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto, porque nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. E você conhece esses elementos? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre eles um por um. E é preciso que a gente aprenda esses elementos para a gente desenvolver um bom texto. Já falei aqui para vocês que um bom texto precisa ter a estrutura da narrativa, o começo, o desenvolvimento, o clímax, né? E o desfecho. Mas é importante também que tenham outras coisas. E a gente vai conhecer hoje esses elementos. Bom, eu vou falar um de cada vez para vocês e depois, lá no fim da aula, a gente vai analisar um trechinho de um texto, de um livro, e a gente vai identificar esses elementos juntos para que vocês possam fazer isso depois sozinhos. Então, me acompanhem aí em mais uma aula? Então, vamos lá que eu vou falar do primeiro elemento. O primeiro elemento da narrativa que a gente vai falar é o espaço. E o que é o espaço? O espaço é o local que é determinado, né? A gente tem um espaço, a gente tem um local reservado para que aconteça aquela história, aquela narrativa. Mas antes, eu esqueci de falar para vocês. Você sabe o que é narrativa? Bom, olha só, pessoal, narrativa. Quando eu falo em narrativa, narração, o que vem na cabeça de vocês, hein? Eu aposto que vocês pensaram aí, um pessoal com certeza pensou em jogo de futebol, narrar jogo de futebol. E não está errado não, porque narrativa, narração é exatamente isso. Num jogo de futebol, o que faz o narrador? Ele não está lá observando o jogo e ele está contando para a gente exatamente tudo o que acontece? O jogador chutou a bola para o outro, né? Vai dando o nome para o jogador, fala que está chegando na linha do pênalti, ele narra os fatos. E é exatamente isso que o narrador faz. Ele narra para a gente uma história, ele conta para a gente uma história. Agora sim, vamos voltar lá nos elementos, que eu já tinha esquecido de falar essa parte tão importante para vocês. O primeiro elemento, como eu já havia falado, é o espaço, que é o lugar, né? O lugar delimitado, determinado para que essa história possa acontecer. Então, o espaço, ele pode ser físico e ele pode ser também psicológico. Vamos ver lá no slide? Eu escrevi para vocês visualizarem enquanto eu vou falando, certo? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o local, né, o espaço é um dos elementos. E a gente tem o espaço físico e o psicológico. O espaço físico é muito tranquilo, é aquele delimitado, como eu falei para vocês, que pode ser o estúdio da Multirio, pode ser a casa, a escola, o parquinho, o mercado, uma floresta, uma rua, uma quadra de escola de samba, entre vários outros espaços. E o que seria o espaço psicológico, professora? É um ambiente interior de um personagem. É quando ele está seguindo seus pensamentos e sentimentos e também do narrador. Então, ele cria coisas na cabeça dele. E muitas vezes a gente não consegue concretizar esse espaço. Bom, agora a gente vai para um outro elemento. O segundo elemento que nós vamos falar é o tempo. E o tempo, pessoal, tem a ver com o quê? Tem a ver com o relógio. A gente tem dois tipos de tempos. O cronológico e o psicológico também, que eu já vou explicar. O cronológico é aquele, né, que a gente pode acompanhar pelo relógio, que pode ser, por exemplo, uma história que tenha acontecido no presente, exatamente agora. No passado, já aconteceu, ou quem sabe no futuro. Então, esse é o tempo cronológico. E o psicológico é o tempo que o personagem cria lá na mente dele. Olha aí no slide, pessoal. O tempo é o período em que a história se passa. A gente tem o cronológico e o psicológico. O cronológico é ligado a hora, meses, anos, marcado pelo ponteiro do relógio. E o psicológico é o tempo que ocorre dentro da mente dos personagens e que não segue aquela linha cronológica do tempo. E aí, temos mais elementos, não acabou aí não. A gente tem um elemento que é importantíssimo,
que é o personagem. Sem o personagem, a história não acontece. E quem é que pode ser o personagem? Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto. E aí, ó, vamos ver no slide? São pessoas, são seres que atuam na história. E a gente tem alguns personagens diferentes. Nós temos o principal, que também pode ser chamado de protagonista, que é aquele personagem mais importante. Ele está sempre ali na atividade, né, durante a história. Ele está em destaque na nossa história. E o coadjuvante, que também é chamado de secundário, que ele aparece menos vezes, não tem tanto destaque na narração. Agora, sabe o que é uma coisa muito importante? É preciso, sempre é bom que os personagens eles sejam bem descritos, que a gente tenha bem as características do personagem lá no texto. Isso facilita muito a gente construir toda a história. Quando, por exemplo, a gente fala que o personagem ele é alto, que ele veste uma roupa muito longa, que ele tem os cabelos compridos, então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente vai criando na nossa cabeça aquilo que a gente está lendo usando a nossa imaginação. Então, é muito importante que as características dos personagens estejam bem escritas ali no texto. Agora, vamos a mais um elemento? A gente vai falar agora do narrador. Vamos ver lá no slide? O quarto elemento é o narrador. E o que é o narrador? Como eu falei lá no início, é quem conta, quem narra a história. O narrador, dependendo do tipo, como ele se comporta, né, na desenvoltura do texto, ele pode apresentar 3 tipos, mas hoje a gente só vai ver 2, porque é o que cabe até o 5º ano, combinado? Então vamos lá. Narrador personagem e narrador observador. O que vocês acreditam? Pelo nome, ó, narrador personagem. O narrador personagem é aquele que narra e, além de narrar, ele participa ao mesmo tempo da história. Ele narra os fatos, mas ele também está participando e realizando ali o que está acontecendo naquela história. E o narrador observador, o que você acha que é? O narrador observador é aquele que só observa. Ele está ali, ó, só contando o que aconteceu, mas ele não participa. Ó, e tem outra diferença que fica mais fácil a gente identificar na hora da leitura do texto e também na escrita. O narrador personagem, ele escreve o texto na primeira pessoa. Que pessoa é essa? Eu. E o observador, ele escreve na terceira pessoa, que pode ser ele, ela, eles ou elas. Eu estava caminhando na floresta, de repente vi a Chapeuzinho Vermelho. Eu falei que eu estava caminhando na floresta. Então, eu sou um personagem narrador, um narrador personagem, desculpa, porque eu estou narrando a história e estou sendo personagem da mesma história ao mesmo tempo. Agora, se eu trocar só lá o comecinho e falar, ela estava caminhando na floresta e, de repente, encontrou a Chapeuzinho Vermelho. Agora, observem a diferença. Eu não estou participando, é ela, é uma outra pessoa. Então, agora é um narrador observador. Compreenderam a diferença? Bom, e agora, pessoal, quando a gente junta tudo isso, esses 4 elementos da narrativa, a gente chega ao 5º elemento, que é o quê? Ninguém sabe? É o enredo, pessoal, é o tema principal da história. Vamos lá no slide para a gente finalizar os elementos da narrativa? O 5º elemento é o enredo, que é o tema, é o assunto da história. Agora, atenção, o enredo ele é dividido em partes que chamamos de estrutura do texto, que é aquela velha conhecida de início, desenvolvimento, clímax, conflito gerador e desfecho. Bom, pessoal, entenderam quais são os 5 elementos da narrativa? Vamos só recapitular aqui, ó. O primeiro é o espaço, depois é o tempo, depois a gente tem os personagens, narrador e, por último, a gente tem o enredo. E agora, que tal a gente analisar um trecho de um livro para a gente identificar esses elementos, hein? E depois vocês vão fazer isso sozinhos no próximo desafio, combinado? Então, ó, eu coloquei dessa vez no slide. Primeiro, a gente vai observar, vamos ler juntos, e depois eu vou destacar esses elementos e a gente vai conversar sobre eles, certo? Então, vamos a mais um slide. Olha, pessoal, esse é um trecho do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Se vocês ainda não ouviram falar em Machado de Assis, eu sugiro a vocês entrarem no site da Multirio, porque tem muita coisa bacana falando sobre ele. Ele é considerado um dos grandes escritores brasileiros. Agora vamos lá ao nosso trecho. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos.
A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. E aí, quinto ano, será que a gente consegue identificar os elementos da narrativa nesse trecho? Eu já consegui ver alguns, mas vamos lá junto comigo de novo? Vamos para o slide. Olha aí, pessoal, uma noite destas. Então, uma noite destas seria o quê? Um elemento que indica o quê pra gente, hein? Tempo, exatamente. Uma noite destas indica tempo. Próximo elemento que a gente vai destacar aqui, ó. Da cidade para o engenho novo. Pessoal, ele está dizendo o caminho, o lugar onde ele estava percorrendo, por onde está se passando esse trecho, porque esse é um livro, é um trecho, né, desse livro. Então, esse é o lugar que naquele momento estava acontecendo essa narração. Ó, trem da Central era o outro lugar, um lugar onde estava percorrendo o trem, né, da cidade para o engenho novo. Um rapaz aqui do bairro, pessoal. Um rapaz aqui do bairro é um personagem, mas será que ele é principal ou secundário? Bom, pelo que a gente está vendo aí no trecho, a gente não tem muita informação, ele pode ser ou o secundário ou também o principal. Vamos continuar a leitura para ver se a gente desvenda esse mistério. Olha aí, pessoal, o eu. Então, a gente tem um narrador personagem. Ele que está contando a história e ele participa dessa história. Bom, então a gente conseguiu identificar aí os elementos da narrativa. E tudo isso junto é o quê? O enredo. Qual é o enredo, pessoal? O enredo dessa história é que uma pessoa estava bem cansada, pegou um trem para ir para casa, provavelmente, estava saindo da cidade para o engenho novo. E aí uma pessoa que ele conhecia de vista sentou do seu lado, começou a bater um papo e começou a recitar o quê? Uns versos. Mas o outro estava tão cansado que ele acabou o quê? Cochilando. E a pessoa que estava recitando os versos resolveu parar, guardou lá, colocou no bolso os versos e acabou a história. E aí, conseguiram identificar todos os elementos? Acho que foi tranquilo, certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aí a importância desses elementos da narrativa. Viram que para um texto fazer sentido, a gente precisa da estrutura do texto, da ortografia, pontuação, parágrafo, mas a gente precisa ficar atento também a esses elementos, porque eles todos juntos, eles dão sentido ao nosso texto. Lembrando, espaço, tempo, personagem, narrador e enredo. Todos eles juntos fazem um texto mais coerente. E antes de me despedir de vocês, eu vou deixar o quê? O desafio do quinto, que vai ser bem tranquilo hoje. Vocês vão colocar em prática tudo que vocês aprenderam aqui. Ainda agora, a gente analisou um trecho e identificamos os elementos. E sabe o que você vai fazer agora? Vai pegar o seu caderno, um lápis e vai escrever um trechinho aí pequenininho. Pode ser aí 5, 6 linhas, mas tem que conter esses 5 elementos, hein? Não esqueçam, é preciso que vocês coloquem esses elementos para vocês trabalharem aquilo que a gente acabou de aprender aqui, certo? Que tal escrever sobre alguma coisa que você gosta? Conta aí pra gente em 5, 6 linhas o que você gosta de fazer, colocando os elementos da narrativa que você aprendeu aqui hoje. Combinado? Depois compartilha aí esse texto com o pessoal que mora com você, na escola e com a gente também através das redes sociais. Então, ó, um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham curtido a aula, se cuidem e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV, quinto ano. Tchau, um grande beijo!